Abra sua Bíblia em João 7,46. Eu quero falar com vocês sobre comunicação. Eu falo muito disso para casal e eu peço para repetir a frase: é conversando que a gente se desentende. João capítulo 7, verso de número 46. É só uma reflexão rápida, depois eu vou pedir uma canção, a turma vai deslocar as cadeiras para cá e eu vou chamar os dois entrevistados. Fique tranquilo que nós somos rigorosos. Meio-dia em ponto, você vai estar indo embora. Todos acharam? Amém? João, capítulo 7, verso 46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Preste atenção. Nunca homem algum falou assim como este homem. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus, amém? Alguns homens são enviados até Jesus, com o propósito de capturá-los e de conduzir Jesus até a presença das autoridades, dos sacerdotes. E esses homens saem com uma missão: capturar Jesus. Mas me parece que quando eles chegam onde Jesus está, eles esperam um momento seguro, talvez o final da reunião, depois que a multidão se dispersasse e um grupo pequeno, apenas de seus discípulos, que não teriam como oferecer a segurança necessária para conseguir capturá-lo. Esses homens, me parece que chegam antes da reunião terminar, para descobrir por onde Jesus vai sair, qual é o melhor ângulo, o melhor momento. Mas diante dessa observação e desse tempo que não tem nada a ver, nenhum nível de interesse de ouvi-lo, inevitavelmente o que ele está falando começa a atrair a atenção também desses homens. É importante entendermos que eles não estão ali para ouvi-lo. Não há nenhum interesse deles no que Jesus tem a falar. Esse não é o propósito deles. Eles estão ali para examinar o local e descobrir o momento de prender Jesus. Só que enquanto observam isso, começam a escutar o que Jesus está dizendo. E começam a ouvir Jesus, a ouvir Jesus e a ouvir Jesus. E eles decidem, eu não sei quantos foram, mas eles decidem que é melhor não prendê-lo. Mas por que não vão prendê-lo? É só esperar o momento certo, que dá para fazer. O texto não diz que há alguma resistência física, que Jesus tem seguranças. Não. O texto diz que os homens decidiram que não vão prendê-lo. Por quê? Porque escutaram o que ele tinha a dizer. E deve ter falado: cara, não dá para prender esse cara. O que eles estão falando a respeito dele não é verdade. Não tem como. Vão prender ou não vão? Não vão. Só que eles têm que voltar. E quando eles voltam, eles precisam dizer por que não prenderam. Não prendemos porque
deve ser mandado um grupo mais forte. Nós não prendemos porque estávamos em pequeno número. Não prendemos porque não deu, porque ele saiu rápido, porque ele fugiu. Não. Então por que é que vocês não prenderam? Porque nunca nós ouvimos alguém falar como ele fala. O que me impediu de prendê-lo não foi uma espada, uma lança, um escudo, um soldado, um segurança. O que me impediu de prendê-lo foi porque não dá para prender um cara que fala desse jeito. O mais engraçado é que quando Jesus começou seu ministério, ninguém deve ter se preocupado com ele. O que ele reunia à margem do mar, e em algumas rodinhas, eram pouquíssimas pessoas. E quando você tem pouquíssimas pessoas, pode ser que ninguém preste atenção em você. Mas talvez, se você desejar que pessoas prestem atenção em você, quando você seja pequeno, talvez esse seja o motivo porque nunca você vai ser grande. Porque Deus não está preocupado com o seu tamanho, Ele está preocupado que você cumpra o propósito que Ele tem para você. Tem gente que fica canalizando forças, não para que ele cresça, porque eu não sei, tem coisas na Bíblia, gente, que para mim é muito confusa. Por exemplo, Davi foi para a sacada porque Batseba estava tomando banho, ou Batseba estava tomando banho porque Davi foi para a sacada. Às vezes eu fico me perguntando. Quando eu olho aqui, eu fico pensando, o Noé pregou 120 anos. Beleza, mas não tinha nenhuma arca cheinha, pertinho da dele. Porque quando tem alguém crescendo perto de você, pode chamar a sua atenção e você fica mais atento ao crescimento dos outros do que ao seu. Então o que talvez te mantém pequeno não é o seu potencial, porque ele é grande, é porque você não dá atenção para o seu crescimento e se preocupa com quem já cresceu. Você consegue entender? Quando Jesus estava pequenininho, conversando, ninguém estava interessado. Mas quando o número de pessoas começou a aumentar, o negócio... E sabe o que é mais importante para mim? Presta atenção. Qual era a qualidade da caixa de som que Jesus usava? O assento era acolchoado? Não. Tinha ar-condicionado? Sim ou não? Tinha que concorrer com o barulho do que estava sendo dito? Ou que estava acontecendo ao redor? Sim ou não? Tinha. Jesus falava num ambiente onde as pessoas não tinham onde sentar. Era difícil de escutar. Eu imagino alguém fazendo barulho enquanto Jesus estava falando. Todo mundo. Ele está falando. Todo mundo quietinho. Certo? Controlando a temperatura do corpo. Não está quente, não está quente. Não. Eu fico imaginando, gente, não tinha árvore para 5.000 pessoas sentar embaixo. Senão ele não pregou. Israel, esse fato aconteceu na Amazônia. Árvore para 5.000 pessoas sentar embaixo. Tem alguma coisa de errado com isso. Devia ter um centro de convenções no deserto. Ou então a nuvem do Moisés dava uma passadinha por lá, só para marcar a presença. Pastor, o que você está querendo? Eu quero te fazer uma pergunta. Quando esses caras disseram, falou assim, a minha pergunta é, como?
Jesus falava que o fazia se tornar atraente. Ah, ele é Jesus. Ah, é? O povo ia escutar João igual Jesus. Ó, ia atrás do João no deserto. A mesma situação. E olha que Jesus transformava ou multiplicava pão e peixe, sim ou não? E o João? Jesus curava paralítico, e o João? Isso significa que tem pastor que vai ter dó de curar os outros, de multiplicar os outros, extraordinário, e multidão vai até ele. Mas tem pastor que não vai ter sinal nenhum, e multidão vai a ele, porque multidão vai onde Deus está presente. Você está entendendo? Então não interessa se o seu ministério é um ministério que não tem sinal nenhum. Se tu for João, o povo vai para lá. Mas tem gente que cura os outros. Tu cura nada. Tu não cura nem tu. Mas aí quem não tem fica de olho em quem? E esquece de viver. O povo ia para lá. E aí eu escrevi um textozinho aqui que eu acho que, só para mim, a maioria de nós, estou falando de mim, tá, gente? Se você se encaixar, enfia a carapuça. A maioria de nós, pastores, gostaríamos de receber dos nossos ouvintes um nível alto de atenção. Gostaríamos de falar para muita gente. Tem alguém aqui que gostaria de falar para muita gente? Levanta a mão, só para me saber. Porque se você não levanta, eu subentendo que glória a Deus, que Deus realize seu sonho de falar para pouca gente. Porque você merece, graças a Deus você já está satisfeito. Eu não estou. Eu estou a fim de falar para muita gente, todo mundo de oi em mim, querendo escutar o que Deus tem a falar através da minha vida. Mas você tem todo o direito de falar, pastor, eu quero 2 ou 3 pessoas, eu estou feliz. Louvado seja Deus. Deus te dê uma congregação desse tipo. Mas a maioria, eu acho que gosta de receber um nível alto de atenção e um ambiente extraordinário, ou seja, ver um público interessadíssimo no que você tem a transmitir. Aliás, até para fortalecer quem não quer muita gente, mesmo que seja um grupo pequeno, porque também não faz sentido falar para muita gente que não presta atenção em tu. Você está canalizando força no nada, sim ou não? Eu já fui em ambiente que estava lotado e ninguém prestou atenção no que eu estava falando. O que eu fui fazer lá? Nada. Eu já fui em lugar que tinha pouca gente, tudo assim, ó. Era capaz de repetir tudo que eu falei. Mas a minha pergunta é, por que o povo não escuta a gente? E vou falar uma coisa para você, que é uma pessoa assim, é difícil de entender como alguém com conteúdo bem menor que o seu recebe a atenção das pessoas e tu não recebe nada. Dá uma frustração, não dá não? Quando você vê uma multidão vindo me escutar e você pensa que você é teólogo, formado, pós-graduado, mestrado, forjado, lascado. Mas não dá, fala sério, você é formado, rapaz, você é bacharel, você fala 3 tipos de língua estranha, você tem um nível de espiritualidade, você já leu 250 livros. O miserável não leu nada, nem a Bíblia ele leu direito ainda. Até o vocabulário dele é ruim. Onde o cara... Ai, será que dá raiva só em mim? E aí eu comecei a descobrir o que tem de errado nisso. Vou te falar. Essas pessoas que vêm ouvir tudo mente vazia, sabe? Tudo. Gente, esse cara que fala, infeliz, miserável, enganador do público, ilusionista, feiticeiro, deve fazer macumba para esse povo vir. E você, altamente preparado, escolhido e capacitado na retórica, mas tem ninguém para falar. Aliás, se botar você no meio de um evento que é para falar, os outros vão embora.
E o que é isso? O demônio. Não. Eu comecei a olhar o que as pessoas viam em Jesus. Nós não queremos imitá-lo. Então como é que ele falava? Nunca ninguém falou igual a ele. Então significa que se nós falarmos igual a ele, pessoas vão nos, independente do número, não estou falando de número aqui, estou falando de você conseguir transmitir o que Deus. Então o que a mente humana dos ouvintes estão procurando? E todas as vezes que você se posicionar baseado nesses 3 pilares, provavelmente você vai ter a atenção de quem ouve. Primeiro, simplicidade. Quanto mais simples e fácil de entender for você, não interessa se você é erudito, você gosta de ler aqueles livros extraordinários, aquelas palavras assim, isso é tu, infeliz. Mas o povão simplifica, faz igual a mãe do passarinho, pega o troço e bota na boquinha. Não, aí o povo vem para a igreja para falar um troço que ninguém entende. Se você não entende, você fica? Sim ou não? Claro que não. Então simplifique as coisas. O cara vem pregar, fala do filósofo grego. Você já foi na Grécia, infeliz? Mas o filósofo grego é importante para você. Mas a mensagem fica simplificada quando você fala do João das Couves. Que aí o povo fala, nossa. Não, porque a raiz quadrada o povo não sabe nem somar. Raiz quadrada. Nossa, nunca vi uma árvore com raiz quadrada. Se você quer ser ouvido simples, tem gente que morre. Porque olha para as pessoas que são simples, com aquele conteúdo que é quase nada. Se você vê uns caras na televisão falando, eu não vou usar o nome para não denigrir, que pode parecer que é denigrir. Você fala, gente, como é que esse pessoal escuta isso? Isso parece que é nada misturado com coisa nenhuma. De tudo isso aí só se aproveita 10%. Mas do que você fala não aproveita nada, porque você dificultou. Então Jesus era assim: vão falar para pescador, reino do céu é semelhante à rede lançada ao... O pescador, caramba, nossa, o que acontece? A gente puxa a rede. E o que acontece? Aí nós selecionamos os peixes. O que está bonzinho vai para o cesto. E o que é ruim? O que ele está falando? O cesto é o reino de Deus. O inferno. O sangue de Jesus tem poder. Eu quero ir para o cesto. Facilidade. Aí a ele lá para o meio da seara. O reino do céu é semelhante a um semeador que saiu a semear. Note que o propósito dele sempre era simplifique, meu filho. Vai falar, conte histórias que facilite o entendimento. Os princípios bíblicos estarão lá, mas você tem que se tornar não é a pessoa que tem que ser obrigada a interessar por você. Você é que tem que ser interessante. Quando você quis conquistar alguém, lembra? Você que já conquistou. Tem que gostar de mim do jeito que nada. Você botou uma roupa maneira, fez uma escova progressiva, botou um cílio postiço, um sandália de salto alto para levantar a traseira e ficar mais imponente. Aí alguém falou: caraca, maluco, mulher gostosa, bonitona. Levou você. Quando você tirou tudo isso, ele falou: mas pelo menos já levou, se interessou, já comprou o produto. Facilite o entendimento. Jesus
tinha sucesso, João tinha sucesso, Pedro tinha sucesso. Os caras que pegavam multidão, eles tinham muito sucesso porque era muito, fala simples, simples. Mas para algumas pessoas, me perdoe, às vezes a academia, ela acabou tolindo você. E dizendo que você não pode ser simples, porque quando você vai pregar, é a sua imagem que está em jogo, não é. Quando você vai pregar, é o reino que está em jogo. Se você vai falar com propósito de salvação, pensando mais em você do que quem está ouvindo, está errado. Quando você quer manter uma mensagem para crianças, você não simplifica? Sim ou não? Porque você quer atingir. Ô gente, pega aí, deixa eu fazer propaganda aqui, estou num grupo pequeno, o tal do Oba Box. Já viu um anúncio aqui em celular? Que horroroso, com as teclas desse tamanho, um negócio de emergência, um telefone que eu não sei nem se é bom, não quero falar mal do aparelho não, estou falando da propaganda. Quem aqui ama aquela propaganda, levanta a mão. Quem acha uma propaganda chatinha, me ajude aí, levanta a mão. É porque ela não é para tu, ela está falando para um outro povo, porque eles simplificaram, sim ou não? Estão vendendo pra caramba. Eu nunca comprei, claro, eles não querem vender para tu. Simplicidade, era isso. Todo mundo que ia ouvir Jesus voltava para casa entendendo. Às vezes alguém vai te ouvir, sai de lá, você não acrescentou nada no saber da pessoa, ainda botou dúvida naquilo que ela já sabia. Nossa, nossa. Gente, quando eu entrei na igreja hoje, eu achei que eu estava com Jesus. Não estou. O pregador me tirou ele. Pregação é para colocar, não é para tirar. Segunda coisa, você quer ser ouvido? Qual é a relevância do que tu fala? Sua proposta de falar vai fazer o que na vida das pessoas? Pare e pense. Quando você fala suas temáticas, seu conteúdo, aquilo que você expõe, o que ela vai causar de impacto, de transformação? Qual é a relevância? Às vezes, temos líderes tão amargurados, tão frustrados, tão decepcionados, que sobem no altar para falar de suas frustrações e de suas dores. E sabe por que muitas vezes falam isso? Porque não tem um ambiente cujo qual possa extravasar. Quem vai te ouvir precisa entender qual é a relevância do assunto em pauta. Qual é a relevância do comércio para mim? Qual é a relevância da minha igreja, a igreja que eu pastoreio, para quem entra lá? Eu falo de uma transformação que eu vivo, ou eu ofereço uma fórmula que não funciona para mim? As pessoas precisam entender isso, enxergar isso. Talvez ninguém te ouça, porque seja até simples, mas não seja relevante. Ô gente, as coisas mudaram. O cara que te assiste tem um smartphone na mão, escutando gente de tudo quanto é. Se você não tomar uma posição, você tem um Frankenstein. Porque o cara assiste um, assiste outro, assiste outro, assiste outro, pula daqui, pula para lá. No final, ele fica meio doido. Então é relevante o que você oferece para as pessoas? Hoje, você sabe por que as pessoas mais saem de casa para me ouvir? Por causa do assunto família, casamento, sim ou não? Todo mundo quer ouvir, porque é um assunto de uma aplicação simples. Entendeu? Quando eu falo assim, o que é uma sogra boa? Quem estava aqui ontem?
O que é uma sogra boa? Uma cobra sem veneno. Aí o pessoal, minha sogra é maneira. O outro fala, sangue de Jesus, a minha é uma cascavel, uma boca de algodão. Mas todo mundo entendeu, sim ou não? Que eu estava falando do desafio de viver com o assunto é relevante, sim ou não? Sim, porque seu cônjuge tem mãe. Se não tem, agradeça a Deus pelo livramento. Simples e relevante. O que você vai falar? Muda o quê? Pare e pense nisso. E terceiro, não menos importante que os dois anteriores, o que você fala é fácil de ser reproduzido? Se for simples, relevante e de fácil reprodução, vai estar assim de gente. Pode ser numa comunidade carente, pode ser num bairro mediano, pode ser numa classe, né? B, A. Porque o que nós transmitimos é para ser retransmitidos. É como uma antena de retransmissão. Então é fácil de reproduzir o que você fala. Se for fácil de reproduzir pessoas, só quando eu encontro com pessoas, sabe o que ela fala comigo? Pastor, lembra daquela piada que o senhor contou? Aquela. Já contei para todo mundo. Aí você fala assim, piada. Mas a piada ia com uma aplicação de alto nível de relevância, de uma forma muito simples. Não estou falando aqui de meu sucesso, aliás, eu acho que nem tem. Sucesso para mim é um cara igual Roberto Carlos. Desde que eu nasci ele canta a mesma música. Uma vez só por ano e todo mundo vai ver e ele ganha, vive com um show. Cantou na Santa Ceia. Cantou desde que mundo é mundo. Está arriscado cantar quando Jesus estiver voltando. Então para de olhar, não estou falando de sucesso, eu estou dizendo de se tornar interessante. E o pior que eu vou falar para vocês agora, que eu já estou acabando para entrevistar os dois. Eu falo as mesmas coisas. Eu estou quase 10 anos falando as mesmas coisas, eu só mudo de lugar. O pessoal fala, nossa, mas está bom isso, hein? Nunca escutei isso. Está rindo das... Isso que dá raiva, não sei, que já notou. Não conte para os outros. Que se ele notar também, eu estou lascado. Pastor, por que o senhor repete? Porque se eu que falo sempre, ainda não consegui melhorar em tudo, e tu que escuta lá uma vez ou outra. A minha mulher fala assim, Cláudio, eu estou há 10 anos escutando isso. E toda vez que eu escuto, eu ainda fico rindo. O que eu sou? Eu falei, lesada. Então se preocupe com a coisa certa, gente. O evangelho tem que ser simples, amém? Relevante, amém? E de fácil pessoas têm que reproduzir. E aí o povo vai começar. Seus amigos no trabalho, sua família, fala aí, poxa. Fala aí. Facilita. Você vai perder a admiração dos eruditos. Nem sei o que é isso. Erudito. Acadêmicos. Nossa. Perdeu a essência. Tu já foste um mestre. Hoje você, olha, banalizou as escrituras. Pro inferno, miserável. Vai perturbar outro, rapaz. Estou aqui falando com o povo para mudar de vida. É ou não é? Ajudando gente a se encontrar com Deus, a se encontrar consigo mesmo, a aprender a viver com os outros. Isso é evangelho. Faça isso, sabe? Eu vim hoje aqui com autoridade para falar para você. Seja simples. Pega aquela congregação sua, aquela. Eu comecei, gente, falando para 7, 8 pessoas. Pensa.
que multidão. A sala cabia uns 10, estava quase lotado. Porque não é o tamanho. Se você está com pouca gente, diminui o espaço, que vai parecer muito. Às vezes você não precisa aumentar o espaço, diminui. Quando eu fui abrir uma igreja, eu abri para 200 pessoas. O pessoal falou: pastor, poxa, o senhor é reconhecido na internet, tem que ir um espaço grande. Eu falei: devagar, meu filho, que nasce grande é monstro. Preciso passar uma boa impressão. Abri para 200 lugares. Primeiro culto, lotou. E aí? Eu falei: foi um sucesso, hein? Aí eu vi um vídeo da igreja do pastor Silas. Falei: o negócio lá está meio fracassado, tinha 1.500 pessoas, 6.000 lugares de espaço. Lotou. Nossa, o pessoal falou: pastor, que igreja. Eu falei: isso aí, mano. Como é que tá? Eu falei: sucesso total. Gente ficando em pé. Quantas pessoas cabem? Eu falei: não se mete nisso não, mano. Hein? Tu é do FBI, ou não é? Não interessa quantas pessoas cabem. Está lotado, é isso que você precisa saber. E o meu ego também, louvado seja Deus. Vamos embora, muita gente chegando. Aumentei para 500. Oh, meu Deus do céu, que loucura. Lá me encheu. Quantas cabem? Aí tem gente que chegava lá e falava assim: pastor, nossa, tanta gente, deve ter umas 1.200. Eu falei: deve ser isso mesmo. No mundo espiritual devia ter gente lá também, não é? Só tinha 500 lugares, porque às vezes você fala isso, sua igreja tem 200. Quantas pessoas tinha? 1.000 na internet? Porque presencialmente a gente chama isso de evangelástico. E aí eu fui crescendo devagarzinho. Hoje o lugar deve ter uns 850. Domingo nós fazemos 2 cultos. Hoje é domingo? Hoje que dia? Nem sei mais que dia é hoje. Hoje é quarta, Estou fora de casa tanto tempo. Acho que eu estou na transição do Egito para Israel. 40 anos caminhando. O que você fala, meu filho, isso tem que ser gostoso de... Sim ou não? Pode ser ruim. Confrontante. Estou falando para você pregar a mensagem de eu lá na igreja falo que os outros vão para o inferno. Ah, mas não pode falar. Eu falo inferno. As mulheres que vão quase peladas para a igreja, lá na minha igreja também vai, eu tenho que falar. Esse dia eu vi uma ovelha na rua, eu falei: tosquiaram. A irmã está quase pelada. Então repita comigo: meu discurso será simples, relevante e de fácil reprodução. É isso aí, coelho. Vamos embora. Reproduzir com facilidade. Eu quero orar para que isso aconteça, porque nós, pastor, nós vamos num lugar para aprender, mas nós às vezes volta, aprende nada. Nossa, o pastor falou isso aí tudo, essa palhaçada toda. Eu vou dificultar mesmo, que se dane. Que o reino de Deus, quem quiser caminhar comigo, quero um grupo pequeno. É isso, querido. Isso não é evangelho. Eu também gostaria de abrir uma igreja só para 100. Fechou os 100, não entra mais. Porta fechada. Eu quero entrar, dane-se, vai para outra. Mas se tu melhora o discurso, meu irmão, se você simplifica, tem conteúdo de relevância e de fácil reprodução, pode botar as cadeiras, que o povo vai aparecer, porque Deus está nesse negócio. Entendeu? Então, ao invés de aumentar o ambiente, diminua, se parece que está pequeno ou que está grande, certo? Você está num lugar de 200 pessoas e só tem 50, vem para um de 100. Simples, relevância. Ah, pastor, eu estou andando para trás. O João do Pulo também andava, pegando impulso. Isso, eu falo disso lá na igreja. Estou brincando com isso. Quem aqui assistiu? Eu queria que o pessoal do louvor fosse vindo para cá, por favor. E aí o pessoal vai mover as cadeiras. Fique tranquilo, meia horinha. Louvado seja Deus. Está com anestesia, você não está nem sentindo. Quando você vê, acabou. Aí você vai analisar: pastor, falou de simplicidade, mas não foi simples.
O material que entregou não era de relevância e eu esqueci tudo que ele disse. Não consigo reproduzir nada. Pare e pense. Provavelmente você sai daqui guardando na sua mente aquilo que você ouviu, que tem um propósito de ser relevante para você, seu ministério, sua casa, sua família, e de uma forma simplificada, onde pessoas podem reproduzir com facilidade. Isso é o Evangelho. Não se preocupe com o seu tamanho. E pare de impedir pessoas de crescer. Porque todas as vezes que você segura alguém embaixo, dá uma olhadinha para onde você vai. Para baixo. Aprenda que quando você é fraco em algumas áreas, Deus vai mandar gente forte. Em áreas que você é fraco. E não é para concorrer com você, é para somar no reino de Deus. Muitos pastores acabam achando que pessoas que têm potencial vêm para o nosso ministério para roubar nosso ministério. Se um homem é capaz de roubar algo que Deus te entregou, pare de adorar a Deus e adore esse homem, porque ele é muito poderoso. Entendeu? Posso ouvir um amém? Amém. Feche seus olhos, pode fechar, nós vamos cantar os convidados, vou chamar assim para valorizar. Feche seus olhos. Pai, às vezes somos mestres no ensino, mas dispersos como alunos. Que possamos entender que não há ninguém maior que ninguém, de que todos os recursos da terra não são suficientes para comprar uma alma. Então o homem que ganha alma para ti é considerado por ti sábio. Abençoa a cada igreja, abençoa a cada pastor, ministro, a cada líder. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã e vamos levar para quem nos ouve, para quem vai nos ouvir, simplicidade, relevância e conteúdo de fácil reprodução. Que isso não se perca e que possamos ver o povo chegar segundo a medida que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém?